O juiz Grayson pensou que estava a sentenciar um adolescente sem noção, até que o arguido começou a desmontar o caso. Como um advogado experiente, o ar, dentro do tribunal do condado de Los Angeles, parecia denso, quase sufocante. Filas de espectadores enchiam a galeria, murmurando entre si, enquanto assistiam ao desenrolar da cena. A mesa do arguido parecia demasiado grande para o jovem que estava ao seu lado. Mãos nos bolsos, queixo levantado apenas o suficiente para mostrar que não tinha medo, Jalen Dawson, 19 anos, acusado de roubo de automóvel e resistência à prisão. As acusações eram graves, mas a forma como o juiz Walter Grayson olhou para ele deixou claro: o verdadeiro julgamento não tinha nada a ver com a lei. Grayson recostou-se na sua cadeira, os dedos a bater preguiçosamente contra a madeira polida da sua secretária. Olhou para Jalen por cima do aro dos seus óculos, os seus lábios, torcendo-se em algo entre um sorriso e uma careta. Pensas que és um perito jurídico. A sua voz tinha um tom de divertimento seco. Isto não é um clube de debate, miúdo. Alguns risos espalharam-se pela sala de audiências. O oficial de justiça, o estenógrafo, até mesmo o procurador, todos estavam a participar na piada. Jalen não vacilou, não se estava a rir. Tinha passado anos a preparar-se para este momento. Não exatamente este. Nunca planeou estar aqui como arguido, mas conhecia a sala de audiências como a palma da sua mão. Enquanto outros miúdos memorizavam estatísticas de basquetebol, ele memorizava a jurisprudência. Enquanto os seus amigos jogavam videojogos, jogava simulacros de julgamentos na sua cabeça, discutindo casos imaginários consigo próprio. A sua mãe, Denise Dawson, trabalhou como assistente jurídica durante mais de 20 anos, e Jalen tinha crescido a ouvir as histórias que ela trazia para casa sobre como os procuradores cortavam caminho, como os juízes tinham favoritos, como alguns advogados de defesa mal tentavam. Aos 14 anos, já tinha absorvido tudo. Ele conseguia analisar um julgamento, melhor do que a maioria dos estudantes de direito. Mas nada disso importava para Grayson. Para ele, Jalen era apenas mais um miúdo com problemas. Vamos despachar isto, suspirou o juiz, abrindo o dossiê do processo. Tem um jogo de golfe às 2 horas. A audiência riu-se novamente. Mas desta vez, algo mudou. Os lábios de Jalen curvaram-se num ligeiro, quase imperceptível, porque Grayson tinha acabado de cometer o seu primeiro erro, mas a sala de audiências ainda não se tinha apercebido. O procurador Mitchell Carrington levantou-se do seu lugar, com o ar de um homem que já tinha ganho. O seu fato era elegante, a sua gravata estava perfeitamente apertada, e a sua voz tinha a confiança ensaiada de alguém que já tinha feito o mesmo discurso 100 vezes antes de Vossa Excelência. O Estado provará sem sombra de dúvida que o arguido Jalen Dawson foi apanhado em flagrante com um veículo roubado, a 2022 Audi A6, dado como desaparecido poucas horas antes da sua detenção. Os agentes perseguiram-no pela baixa da cidade, onde alegadamente tentou fugir antes de ser detido. As suas impressões digitais foram encontradas no volante. A acusação alega que as provas falam por si, as palavras caíram com peso. A multidão na galeria mudou, sussurrando entre si. À primeira vista parecia condenatório. Um carro roubado, uma perseguição em curso. O juiz Grayson olhou para Jalen, por cima do aro dos seus óculos. Depois voltou-se para Carrington. O procurador dirigiu-se para a sala do júri. Os seus sapatos engraxados faziam barulho no chão. A defesa pode tentar convencer-vos que tudo não passou de um mal-entendido. Que o Sr. Dawson. Dawson é uma infeliz vítima das circunstâncias. Ele virou-se e olhou para o Jalen pela primeira vez. Mas vamos ser honestos. Que tipo de vítima foge da polícia? A tensão na sala aumentou. O juiz Grayson inclinou-se para a frente, apoiando o queixo na mão. Jalen não pestanejou. Carrington continuou a folhear uma pilha de papéis. Meritíssimo. Tenho aqui o testemunho do agente Daniel Ruiz, que testemunhou pessoalmente o arguido ao volante, antes de tentar fugir. O carro foi confirmado como roubado. A detenção foi feita pelo livro. Grayson expirou pelo nariz, acenando com a cabeça. Parece-me simples, e para a maioria das pessoas na sala. Provavelmente sim, o caso era claro. Um carro roubado, uma perseguição, uma detenção. Mas Jalen tinha passado demasiados anos a estudar julgamentos. Para não ver as fissuras, ficou em silêncio, à espera. O juiz Grayson bateu levemente com o seu martelo. Muito bem, vamos ouvir a resposta da defesa. Virou-se para a advogada de Jalen, uma defensora pública chamada Lisa Thornton, que mal tinha dito 3 palavras desde que entrou na sala de audiências. Ela levantou-se, mexendo-se nervosamente.
Meritíssimo. O meu cliente, Jalen colocou a mão no braço dela. Um pedido silencioso, ela hesitou. Depois voltou a sentar-se e pela primeira vez, Jalen falou: Eu represento-me a mim próprio. Meritíssimo, a sala ficou completamente silenciosa. Grayson ficou a olhar para ele, claramente divertido. A voz de Jalen era calma e firme. Vou defender-me. Um murmúrio espalhou-se pela sala de audiências. As sobrancelhas do oficial de justiça ergueram-se. O sorriso de Carrington vacilou por um segundo, antes de soltar uma gargalhada aguda. Isso deve ser interessante. Mas ninguém se estava a rir. Quando Jalen deu o seu primeiro passo em frente. Porque tudo estava prestes a mudar. O peso da sala de audiências assentou à volta de Jalen, enquanto ele ajustava a sua postura. As mãos ainda nos bolsos, deixou que o silêncio se prolongasse um pouco mais, o suficiente para os deixar desconfortáveis. Depois finalmente falou. Meritíssimo. Antes de começar, gostaria de confirmar uma coisa com a acusação. Carrington levantou uma sobrancelha, cruzou os braços e disse: Força. Jalen deu um passo lento em frente. Disse que o agente Daniel Ruiz viu-me pessoalmente ao volante, antes de eu ser preso, correto? Carrington exalou bruscamente, já aborrecido, é verdade. E esse testemunho está escrito no relatório dele. Claro que está, Jalen acenou com a cabeça. Depois virou-se para o juiz Grayson. Meritíssimo, proponho que se rejeite esse testemunho como prova. Grayson olhou-o de soslaio. Com que fundamento? Jalen tirou as mãos dos bolsos, pela primeira vez, e fez um gesto em direção à mesa da acusação. Porque o agente Ruiz nunca me viu naquele carro. De facto, ele nem sequer estava de serviço quando a perseguição começou. Um lampejo de confusão atravessou o rosto de Carrington. Do que é que estão a falar? Jalen deu mais um passo em frente. Meritíssimo, se o tribunal me permite. Gostaria de apresentar um pedido. Para verificar os registros de GPS do agente Ruiz daquela noite. Se o relatório diz que ele me viu no veículo, então isso deve coincidir com o seu registro de localização. Mas ele deixou a palavra pairar no ar. Tenho a sensação de que agora não vai ser assim. Os murmúrios na galeria tornaram-se mais altos. Grayson franziu o sobrolho e olhou para Carrington. O conselheiro Carrington limpou a garganta. O maxilar apertou-se. Esse relatório foi apresentado por um agente da lei. Meritíssimo. Vamos mesmo aceitar a palavra de um arguido, em vez de um profissional treinado. Jalen encolheu os ombros quase casualmente. Se o agente estava onde dizia estar, então os dados do GPS provam-no, mas se não estava, deixou a frase cair no esquecimento. Grayson estudou-o durante um longo momento. Depois virou-se para Carrington. A acusação tem algum problema em verificar os registros de GPS do agente. Carrington hesitou. A pausa foi suficientemente longa. O júri reparou, a galeria reparou, e mais importante, o juiz reparou. Jalen respirou calmamente. Tinha passado anos a assistir a julgamentos, a estudar os procuradores, as suas táticas, a forma como jogavam com o sistema, e havia uma coisa que ele sabia, sem qualquer dúvida. Se Carrington estivesse confiante no seu caso, ele não estaria a empatar Grayson, suspirou, esfregando as têmporas do seu advogado. Carrington finalmente abanou a cabeça. Sem objeções, meritíssimo. Mas a mudança já tinha começado. Pela primeira vez... A sala de audiências já não se estava a rir. A sala de audiências estava silenciosa, mas a tensão era grande. Carrington baralhava os seus papéis. A sua confiança polida estava a ceder nas bordas. Meritíssimo, enquanto... Esperamos pelos registros do GPS. O facto é que as impressões digitais do réu foram encontradas no volante do veículo roubado. Jalen fez um pequeno aceno de cabeça com o rosto ilegível. É verdade. Ele deu um passo em frente. Mas vamos falar sobre essa prova por um segundo. Grayson levantou uma sobrancelha, fazendo-lhe sinal para que continuasse. Jalen virou-se para o júri, fazendo contato visual com cada um deles. A acusação quer que acreditem que encontrar as minhas impressões digitais num carro significa que o roubei. É essa a história que estão a vender. Mas vamos pensar nisso de forma lógica. Respirou fundo e o seu tom de voz manteve-se calmo e controlado. Digamos que entra numa loja de departamentos e experimenta um casaco, põe as mãos nos bolsos, talvez feche o fecho, depois volta a pô-lo na prateleira e sai. Algumas horas depois, alguém rouba esse casaco. O facto de as suas impressões digitais estarem nele significa que o roubou. Alguns jurados trocaram olhares. Alguém na galeria murmurou algo. Sob o seu hálito, o Jalen não lhes deu tempo para recuperarem. O carro em questão estava estacionado à porta de uma loja 7. 11 horas antes do alegado roubo.
Eu estava dentro dessa loja com 3 amigos. E sim, quando passamos pelo carro, encostei-me a ele até abrir a porta porque já estava destrancada. Não pensei muito nisso. Não peguei no carro, não o conduzi, não roubei nada do interior. Apenas um momento parvo de curiosidade. Ele deixou isso passar um segundo. Depois, numa voz que cortou o silêncio como um bisturi, perguntou: Tocar em algo faz de ti um criminoso? Carrington limpou a garganta, folheando os seus apontamentos, à procura de qualquer coisa para recuperar o controlo. Jalen ainda não tinha terminado e já que estamos a falar do assunto, vamos falar sobre como foi feita a análise das impressões digitais. Ele virou-se para Grayson, meritíssimo, era o especialista forense deste caso. Intimado a testemunhar, Grayson pestanejou, apanhado de surpresa pela pergunta. Olhou de relance para Carrington. O procurador hesitou e depois, com relutância, disse que não. Os lábios de Jalen comprimiram-se. Então, deixe-me ver se percebi bem. O Estado está a usar provas forenses para tentar condenar-me. Mas não acharam que fosse necessário trazer o verdadeiro especialista, que processou essa prova. Não me deram hipótese de interrogar, perguntar sobre a cadeia de custódia ou contestar a exatidão da análise. O maxilar de Carrington apertou-se. Jalen acenou com a cabeça como se isso fosse tudo o que ele precisava de ouvir. O interessante juiz Grayson suspirou. Apertando a ponta do nariz, era o olhar de um homem a aperceber-se que este caso não era uma vitória fácil, que ele tinha assumido que seria. Mas Jalen ainda não tinha terminado, porque a próxima coisa que ele estava prestes a dizer iria mudar tudo. Jalen deu um passo lento em frente, a sua voz firme, mais firme. Meritíssimo. Gostaria de apresentar como prova uma declaração oficial do proprietário do veículo. O juiz Grayson franziu o sobrolho. O proprietário,